Estou abrindo a estrada, trazendo luz às trilhas, e cada vez mais me rendendo, pois somente Ele é digno, e nele está meu coração. Amém. Deuteronômio 34. Hoje o nosso último estudo dos textos de Deuteronômio. Quando há muitos tempos passados nós começamos em Gênesis, parecia que demoraria muito tempo. E hoje nós já chegamos em Deuteronômio 34, para nós encerrarmos essa parte aqui. E se Deus quiser, no próximo culto, no próximo sábado, nós vamos começar o livro de Josué, a entrada para a terra de Canaã. Deuteronômio é a saída do Egito, o batismo no Mar Vermelho e a entrada na areia do deserto, 40 anos de deserto. E há um tempo que se precisa sair do deserto e entrar em Canaã. Canaã são as terras onde as promessas de Deus se cumprem, aonde o cristão tem abundância de vida. Nós vamos terminar profeticamente Deuteronômio para entrar em Josué. Amém? O texto começa assim. O título do texto é A Morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar oriental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Você imagina que obediência que esse homem tinha no coração. Ele sabia que ele estava completamente consciente de que Deus estava levando ele para a morte. Ele não desceria do monte dele. E quando Deus fala para ele, sobe ao monte, ele foi. A obediência, o coração obediente desse homem. E Deus mostra para ele todas as divisas. Desse monte se consegue ver até hoje todas as campinas de terras, de áreas plantáveis, pastáveis. E Moisés viu aquilo que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, aquilo que Deus havia prometido para ele diante da sarça, aquilo que Deus havia prometido para ele em algumas vezes no deserto. Ele viu aquilo para o qual ele saiu também do Egito para entrar aqui. Você imagina essa situação? No verso 4, disse do Senhor: esta é a terra, que sob juramento prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Meus irmãos, às vezes nós também podemos estar diante de uma situação de coisas que Deus nos prometeu, mas por causa de negligências durante a caminhada, nós apenas olharmos para a bênção, vermos outros acessarem a bênção, e nós não podemos pegar na bênção. Moisés teve isso na vida dele. Verso 5: assim morreu ali Moisés, servo, um homem que foi servo. O texto em Hebreus diz que o Moisés estava se preparando para ser faraó. Nós entendemos nas entrelinhas do texto, filho da filha de faraó. Ele estava diante de todas as riquezas do Egito, ele tinha estudado todas as ciências de governo, ele abriu mão de um governo, ele abriu mão de uma presidência para estar nesse lugar. E esse homem saiu do palácio e hoje ele é um servo, O reino de Deus cresce para baixo, não para cima. Servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este
o sepultou num vale. Então Deus sepultou Moisés num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Muitos textos bíblicos, quando está escrito lá, você lê as palavras até no dia de hoje, se referia até no dia ao qual o autor escreveu aquele texto. Essa palavra, essa passagem aqui, é até no dia de hoje mesmo, dia 15 de junho de 2025. Ninguém sabe aonde Deus sepultou Moisés. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra, e no tocante a todas as suas obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Amém? Meus irmãos, Moisés discerniu o tempo da sua jornada nesse ministério. Nós vemos um Moisés, nós vemos 120 anos entre o Nilo e o Nebo. Nós vemos uma jornada. E entre o Nilo e o Nebo não há apenas um traço nessa lápide, existe uma história gloriosa. Moisés foi um homem, um líder, um servo que discerniu o tempo de Deus para a vida dele. Moisés sabia o que o esperava, pois a morte é um encontro marcado. E todos nós aqui temos esse encontro marcado com a morte. A morte é um encontro marcado com todo ser humano. Um filho de Deus não morre, ele descansa. Um filho de Deus vai ao encontro da coroa eterna, ele não desaparece. Na existência do cristão, a morte é um encontro marcado e não um acidente trágico. No cristão, na vida do cristão, não é algo trágico, é um encontro marcado. A morte é uma tragédia irreparável na existência daqueles que vivem sem Jesus. Às vezes a pessoa é religiosa e ela pensa que pelo fato dela frequentar um culto cristão, ela vai para a eternidade, mas ela não é salva ainda. Ela nunca teve encontro com Jesus, ela ainda não teve um momento de conversão. Então a morte é trágica e irreparável na existência daqueles que vivem sem Jesus. Sem Jesus é trágico. Tanto a vida, a morte, como a eternidade é trágica sem Jesus. Em Hebreus 9:27, o texto diz: e assim sendo, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Moisés caminhou, ele andou, ele entrou para o juízo eterno. Moisés também terá que passar diante do tribunal de Jesus no dia do juízo final, assim como eu e você. E Moisés não vai reencarnar em outra vida para viver melhor, ou para corrigir aquilo que ele não acertou. Está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Moisés havia começado o seu ministério como um pastor solitário, cuidando das ovelhas do seu sogro. Depois que ele teve que fugir do Egito por causa de um assassinato, por causa de uma atitude de violência,
Esse homem se tornou pastor de ovelhas, um pastor solitário, cuidando de ovelhas, próximo ao Monte Horebe, o monte de Deus. E ele terminou a sua jornada também sozinho, subindo no Monte Nebo. Meus irmãos, do berço ao túmulo, há milhares de pessoas que passam pela nossa vida. Todavia, o nascimento e o falecimento sempre são solitários. O nascimento e o falecimento são solitários e são sozinhos na presença de Deus. Moisés teve o seu encontro com a eternidade. Moisés precisou se retirar da história dos homens. E a ênfase desses versículos que nós lemos não é tanto sobre sua morte, mas sim sobre o fato de que o Senhor não podia permitir que ele entrasse na terra prometida, porque Deus é justo, e Deus não poderia deixar que ele entrasse na terra prometida, devido ao seu pecado impulsivo de violência. Em Cades Barneia, quando Deus disse para ele, fala com a rocha, e ele bateu. Meus irmãos, uma única atitude de Moisés é lembrada muito mais do que atitudes que ele acertou. O Dr. Warren Wiersbe diz que 1000 anos de obediência não podem pagar por um dia de desobediência. 1000 acertos não podem cobrir a consequência de um erro. E Deus não tem filhos prediletos, queridos. Deus não tem filhos prediletos. Nós somos nivelados iguais diante da mesma necessidade diante de Deus. Nós precisamos cuidar com todas as consequências. E Deus não tem filhos prediletos que por causa de uma vitória, no outro dia nós podemos ficar relaxados e não vigiar mais. Nós precisamos vigiar todos os dias. Quando o texto aqui fala sobre Moisés era o servo do Senhor, Moisés não era o bolo da festa. Nós não somos o bolo da festa. Deus não tem filhos prediletos. Todos nós precisamos caminhar a nossa caminhada diante do Senhor. Se nós somos líderes ou liderados, nós precisamos ser fiéis em tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Sua atitude, a atitude de Moisés, suas palavras vieram da carne, não do Espírito Santo, e tiveram a intenção de glorificar a si mesmo. E Araão, quando ele bateu naquela pedra, e ele não glorificou o Senhor, e Deus falou para ele, você prevaricou contra mim e contra a minha glória. Moisés estava praticamente a 10 quilômetros da terra prometida, mas não pôde entrar. Nós diríamos que ele estava praticamente sentindo o cheiro da terra prometida. Se ele abrisse a boca, ele conseguiria sentir o gosto da terra prometida. Ele estava muito perto, mas ele não pôde entrar. Em sua graça, Deus perdoa os nossos pecados, mas em sua soberania, Ele deixa que o pecado tenha consequências. Nós vemos o apóstolo Paulo, um fariseu, um sacerdote, com um conceito errado, que perseguiu cristãos, deu a sua palavra de morte a cristãos, condenou cristãos. Um homem que foi abatido no caminho de Damasco, um homem que passou 12 anos de processo de caminho de volta, fez um concerto com Deus, e em Atos 13 foi enviado na primeira viagem missionária, ele e o Barnabé. Um homem que conseguiu arrecadar milhões de almas para Deus, e uma boa parte das escrituras hoje está preenchida, 13 cartas são dele. Um homem que se converteu, um homem que de caçador se transformou em caça, de um homem que matava, mas agora dava vida. Contudo, nós vemos as consequências na vida dele. Esse homem não tinha paz no coração. Por 3 vezes ele pediu que Deus tirasse da vida dele um espinho que o alfinetava todos os dias. E esse espinho se relaciona com a vida passada e fala de consequência. Nós vemos Pedro, o apóstolo Pedro, em João 21, Jesus restaurou o ministério dele.
Mas mesmo com o ministério restaurado, o Senhor Jesus deixou claro para ele: mas vai haver um dia que você não vai mais ter vontade própria, alguém vai pegar nas suas mãos e levar você para cá e para lá, se referindo ao tipo de morte de Pedro. E Pedro teve também um ministério sofrido e morreu de ponta cabeça numa cruz. As coisas têm consequências. Deus pode perdoar, mas as consequências permanecem. Às vezes no casamento, entre pais e filhos, na saúde, consequências, resíduos podem permanecer. Mas Moisés entrou na eternidade. Nós precisamos fazer essa correção, porque há muitas ideias teológicas que por causa de um erro, Moisés não tenha entrado na eternidade. Ele entrou na eternidade. Em Mateus 17, no verso 1 até o verso 8, Moisés e Elias estão com Jesus na transfiguração. Jesus é glorificado e Moisés e Elias aparecem, representando claramente que o Moisés está com Deus na eternidade. Ele conseguiu entrar e subiu. A consequência da vida dele, nesse sentido, é uma consequência dessa vida aqui. Ele não pôde entrar em Canaã, mas ele entrou na eternidade. Assim como aquele ladrão da cruz, ele não teve mais um tempo de descer da cruz, fazer uma aliança, viver uma restauração, mas ele entrou na eternidade, mesmo cheirando a fumaça, mas ele entrou. Jesus disse: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Muitos homens e mulheres perdem o caminho de Cristo por causa, às vezes, de uma decisão mal tomada. Uma decisão mal tomada. Meus irmãos, nós precisamos vigiar profundamente sobre todas as nossas decisões. Decisões são como trevos. Esses trevos, se nós errarmos um trevo, podem nos levar para um outro lado, que não é o nosso destino eterno. Decisões são como trevos. Se você errar um trevo, você pode errar todos. Na nossa vida material, aqui numa viagem, quando você errar um trevo, você pode dar a volta e voltar e acertar o caminho. Mas nas coisas eternas nem sempre dá tempo e nem sempre há oportunidade de voltar e consertar. Moisés se arrependeu profundamente, mas as consequências estavam lançadas. Nós vemos algumas vezes Moisés pedindo por misericórdia para Deus, que ele queria entrar em Canaã, mas Deus disse: não, você me desobedeceu, prevaricou contra a minha glória, e terá que apenas ver, e você não vai entrar. Cuidado com as suas decisões. Depois de ver a terra, Moisés faleceu. O Senhor Deus e o arcanjo Miguel o sepultaram no Monte Nebo, num vale. Essa informação nós temos no texto de Judas. Antes do Apocalipse, Judas não tem nenhum capítulo, tem apenas versos. Em Judas verso 9 diz: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então essa informação nós temos, a Bíblia nos oferece isso, que de fato isso aconteceu. Deus sepultou, e ainda houve ali uma batalha de Satanás querendo tomar o corpo de Moisés, para oferecer o corpo de Moisés como idolatria para o povo de Israel. Mas tudo que saiu do Egito antigo precisava ser sepultado no deserto, para que se entrasse em Canaã numa nova vida. E assim tinha que acontecer. Moisés morreu segundo a palavra de Deus. No verso 5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse deve ser o objetivo de todo cristão: viver e morrer segundo a palavra do Senhor. No Salmo 116, verso 15, o texto diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É precioso, é como libação, é como um sacrifício agradável a morte dos seus santos. O Salmo 139, verso 16, o salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E nós entendemos que essa história que Deus escreve e determina, se toma posse dessa história quando nós entramos em Cristo e começamos a obedecer. Há uma história. Para que serve essa história? Para viver e morrer segundo a palavra do Senhor. E Moisés viveu e morreu segundo a palavra do Senhor. Moisés é um grande exemplo para todos os servos de Deus. Ele é um grande exemplo. Ele foi o pastor da maior igreja que já houve no mundo. Ele foi pastor, ele foi governador, gestor do maior povo que já andou peregrino sobre o deserto. E esse homem, como líder, ele foi um exemplo para todos nós como servos de Deus. E houve ocasiões em que Moisés queixou-se para Deus, pois o seu trabalho era difícil e mais de uma vez ele estava disposto a desistir. Talvez você também está, às vezes, com vontade de desistir de alguma coisa. Às vezes há maridos que têm vontade de desistir do casamento. Às vezes há esposas que têm vontade de desistir do casamento. Às vezes há pais que têm vontade de desistir dos filhos. E às vezes há líderes da igreja que têm vontade de desistir da sua liderança. E às vezes pode haver pastores que estão com vontade de desistir do seu ministério. E nós vemos que o Moisés por várias vezes orou para Deus querendo desistir também. Ele orou para Deus dizendo: o trabalho é muito difícil para mim. No entanto, apesar das suas fraquezas humanas, Moisés foi um servo fiel. Ele foi fiel com Deus e ele foi comparado com Cristo por causa da fidelidade dele. Em Hebreus capítulo 3, verso 2, o texto lá fala sobre o sacerdócio de Cristo. E no verso 3, o autor aos Hebreus puxa o exemplo de Moisés para comparar com Cristo e diz: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés era fiel com Deus. E nós precisamos ser pessoas confiáveis. Marido confiável, esposa confiável, um funcionário confiável. Nós precisamos ser irmãos da igreja confiáveis. Nós não podemos ser como a Bíblia descreve o Egito, como uma cana, que se Israel se escorasse, entraria pela mão. Isso fala de alguém que não é confiável, que é o espírito de trairagem. Nós precisamos ser confiáveis. Moisés era um homem confiável. Moisés foi fiel ao caminhar com Deus e falou com ele como o homem conversava com seu amigo. Moisés falava com Deus face a face. No verso 10 nós temos essa informação: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Nunca mais. Mas se existe essa possibilidade, então existe também a possibilidade de alguém de nós conseguir esse acesso de falar com Deus face a face. E Moisés falava com Deus como um homem fala com seu amigo. O segredo da vida dele não foi o conjunto de suas aptidões. Ele se declarava inapto. Ele falou para Deus: eu não posso ir porque eu sou gago. Ele falou para Deus: eu não posso porque eu não tenho condições financeiras de entrar no ministério. Por isso que o Moisés, o segredo dele não foi o conjunto de suas aptidões, porque ele mesmo se dizia que ele era inapto, despreparado. O segredo dele também não estava na sua educação no Egito, mas sim na maneira humilde de caminhar com Deus. Moisés
caminhou humildemente com Deus. Nós precisamos sair da nossa noite de culto hoje aqui recomendados a andar humildemente com Deus. O segredo da vida de uma pessoa que vive bem e mora certo é andar humildemente com Deus. Ele passou o tempo com Deus, ele ouviu Deus e obedeceu Deus. O segredo da vida cristã é andar humildemente com Deus. E Moisés foi um servo dedicado ao povo. Ele se dedicou ao povo. Em 2 ocasiões, Deus propôs para Moisés eliminar o povo e começar de novo, quando o povo incomodava Deus. E até mesmo Deus tinha vontade de desistir, aniquilar o povo. E Deus chega para Moisés e oferece para Moisés, propõe para Moisés acabar com aquele povo e começar um povo novo. Em Êxodo 32, 9 a 14, em Números 14, 10 a 25, nós temos esses relatos, mas Moisés recusou a proposta e ele foi intercessor diante do povo, dizendo: Deus, o que os povos vão pensar? Deus, dá mais uma chance. Moisés foi um servo dedicado com o povo. Moisés era um verdadeiro pastor disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Ele teve os seus dias de desânimo, mas ele foi um pastor sincero com aqueles que ele liderava. Moisés foi um intercessor fiel. Você que é pai e mãe, você precisa ser intercessor dos seus filhos. Interceder por aqueles que precisam ser carregados espiritualmente. Um homem, um marido, precisa interceder pela sua esposa e pelo seu casamento. Nós somos cristãos, nós precisamos ser intercessores da igreja onde nós frequentamos. E há pessoas na sua casa, na sua família e na sua parentela que necessitam que você interceda por essas pessoas. Orar só por mim não é uma atitude grandiosa. É grandioso quando nós começamos a interceder por alguém. Moisés era um intercessor daquele povo. Por várias vezes Deus ficava indignado com o povo, mas Moisés se colocava entre Deus e o povo e pedia: Deus, tem misericórdia, mais uma chance. É um intercessor. Moisés foi treinado por Deus, e Deus tem maneiras diferentes de treinar os seus servos. Como Deus está treinando você hoje? Moisés foi treinado tendo que fugir. Moisés foi treinado durante 40 anos em um sol escaldante, num deserto seco, cuidando de ovelhas, uma vida solitária. Moisés foi treinado. Moisés foi treinado quando Deus deu para ele poder e autoridade, um cajado que virava serpente. A autoridade tinha na mão de lançar lepra. Deus deu autoridade, mas essa autoridade, com tudo isso, Deus o treinou. Quando o faraó fechava a porta e dizia que não. Muitas vezes o nosso treinamento vem de receber não e não em cima de não e portas fechadas. Faz parte do nosso treinamento. Como Deus está treinando você hoje? Não jogue a toalha. Não se dê por vencido. Deus está treinando você. E nós nunca estaremos treinados o suficiente quando nós chegarmos a fechar uma etapa. Deus começa uma nova etapa de treinamento na nossa vida. A vida toda Moisés foi treinado por Deus. E Deus tem maneiras diferentes de treinar os seus servos. Moisés demonstrava o Espírito de Cristo. Quando nós olhamos a história de Moisés com a história de Jesus, há coisas muito semelhantes. Moisés e Jesus nasceram em um lar piedoso em tempo difícil. Os dois. Um tempo muito difícil. Jesus nasceu num lar piedoso nos dias muito difíceis em Belém da Judéia, e Moisés nasceu em dias bem difíceis lá no Egito. Tanto Jesus como Moisés
foram caçados pelo governo. Herodes queria matar Jesus. O faraó queria matar os meninos no Egito. E Moisés estava na lista. Abriu mão dos seus tesouros terrenos, tanto Jesus como Moisés, e foi rejeitado pelo seu povo. A primeira vez em que Moisés foi para o Egito e se apresentou como libertador do povo, ele foi rejeitado. Mas a segunda vez, quando ele chegou lá, o povo o aceitou. A primeira vez em que Jesus veio, ele foi rejeitado pelos seus. Os judeus o mataram. Mas a Bíblia diz que a segunda vez, os judeus irão aceitá-lo como Salvador. Características de Jesus. Moisés era um homem manso. Esse aqui é o nosso último ponto da noite. Moisés era um homem manso. Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse: sou manso e humilde de coração. Pode passar o outro. Eu sou manso e humilde de coração. Quando o texto de Números faz o relato sobre Moisés, diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mansidão. Quando Jesus sobe ao monte, e nós chamamos isso de sermão do monte, e ele ensina ali os princípios espirituais para que se viva bem. Em Mateus 5,5 Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão. Ser manso não é ser complacente. Ser manso não é viver fora da realidade do mundo. Ser manso não é tomar nenhuma decisão. Ser manso é aprender a administrar todas as circunstâncias, as intempéries diferentes de cada dia. Nós vivemos entre pessoas, nós administramos entre pessoas. Nós todos os dias somos acometidos, às vezes, por espíritos bem complicados. E quando o texto diz que Moisés era um homem manso, o texto se refere a uma capacidade de administrar emoções difíceis. Houve uma vez que o povo quis matar Moisés, apedrejado, ele e o Arão. Então a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Em Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23, quando fala do fruto do Espírito, Paulo diz: mas do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No meu entendimento, a mansidão é o pivô, é o centro de todos esses atributos. Quem é manso tem domínio próprio. Quem é manso tem longanimidade. Quem é manso tem benignidade. O manso tem bondade e fidelidade. O manso tem paz, alegria e amor. A mansidão não é um comportamento. A mansidão é a característica de um caráter transformado. Não adianta nós apenas termos comportamentos de manso. Nós precisamos ter caráter transformado de mansidão. Às vezes nós pensamos que a mansidão ela é atribuída a algum temperamento. Então as pessoas às vezes pensam que o sanguíneo ele não é manso porque ele é elétrico. E às vezes as pessoas também pensam que o fleumático é muito manso, mas às vezes esse que é quieto, que é o fleumático, por dentro ele é estourado. E o sanguíneo pode ser manso. Não está atrelado a temperamento, mas está atrelado à personalidade, ao formato que nós nos desenvolvemos interiormente. Esse aqui é o nosso último ponto hoje. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser manso de coração. Meus irmãos, quantos e quantos casamentos são destruídos porque às vezes o homem
ou a mulher não são mansos. Palavra afiada, palavras reativas. Ser manso é ser proativo e não reativo. Eu quero usar 2 exemplos para você entender. Isso aqui não é um taco de beisebol, mas o beisebol é reativo. Quando vem a bola, você pá, é reativo. A pessoa reativa que não é mansa, quando ela recebe uma palavra um pouco apimentada, ela pá, ela dá no meio, rebate, é coice no estômago, é soco no estômago, ela rebate de volta na mesma medida. Não é o Espírito de Cristo, isso é espírito de demônio. Talvez há entre nós alguém que não é proativo, mas é reativo. Às vezes em casa, no emprego, com pais ou com filhos, quando uma palavra vem meio quadrada, você rebate. E você precisa que Jesus transforme a sua vida. Quantas vezes você já machucou pessoas? Quantas vezes você já machucou seu cônjuge? Quantas vezes pais machucam seus filhos? Quantas vezes pastores machucam as suas ovelhas, sendo simplesmente reativos? É uma bordoada atrás da outra, que às vezes vai acabando com uma família, fragmenta toda a família. Ser manso é ser proativo e não reativo. Eu uso muito uma expressão quando eu converso com as pessoas, uma linguagem que vem do futebol, porque não é acerca do que as pessoas fazem conosco, mas é acerca daquilo que nós fazemos com o que as pessoas fazem conosco. Então eu uso muito essa linguagem. Quando alguém manda uma bola quente, uma batata quente para você, aprenda a matar no peito, coloque no pé e você pensa o que você vai fazer. Mansidão não é estar isento de palavras afiadas. Mansidão é você entender que os outros têm coração e que não é por causa que os outros nos machuquem, eu tenho que machucar os outros. Jesus foi manso, Moisés foi manso, e nós vamos ver a partir do próximo culto como Josué foi um homem manso. E eu repito, mansidão não é alguém que não tem vontade nenhuma. Manso é aquele que administra todas as intempéries emocionais e consegue sair bem de tudo. Enquanto que nós vivermos entre pessoas, nós estivermos entre vivos, nós precisamos administrar as situações. Transforme o seu caráter, deixa Jesus transformar o seu caráter de um taco de beisebol para uma bola de futebol, que você vai matar no peito, colocar no chão, e você vai planejar o que você vai falar. Você vai aprender a falar na hora certa, espere. Seja um homem, seja uma mulher manso. Às vezes os problemas de casamento, só em um ficar manso, já reduzem 50% dos problemas. Mas a mansidão não é um comportamento, é uma transformação de caráter. Ser manso é ser proativo e não reativo. Mansidão é a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7. É a paz que excede todo entendimento. E um homem entregue nas mãos do Senhor é transformado. Entre o rio Nilo e o Nebo, há uma transformação enorme no coração de um homem. Entre o berço e o túmulo, nós precisamos ser transformados, porque o deserto é impiedoso,
ou nós somos transformados, ou nós não saímos dele. A escola do deserto precisa nos transformar. Nós encerramos esse texto de Deuteronômio falando sobre mansidão. Jesus foi manso. O texto em Isaías, quando fala sobre o ministério de Jesus, diz que ele, como ovelha, foi conduzido para o matadouro e não abriu a sua boca. Amém. Eu quero convidar você para você orar comigo, baixar sua cabeça. Em nome de Jesus. Bendito Deus. O Senhor transformou a vida desse servo chamado Moisés. O Senhor pode transformar a vida de qualquer pessoa que se coloca à disposição do Senhor. Se o Senhor transformou a vida desse homem, deu para ele um ministério, e um ministério próspero, que até nos dias de hoje ainda é um exemplo para a igreja, é um exemplo de liderança, é um exemplo de servo, um exemplo de intercessor. O Senhor pode transformar completamente a vida de todos nós aqui também. O Senhor pode transformar a vida de pessoas profundamente reativas e transformá-las, Seu Deus, em vida de pessoas proativas que administram as suas emoções e não tem feridas para distribuir para todo mundo. Seu Deus, assim nós encerramos o texto de Deuteronômio, te agradecendo, Seu Deus, pela liberação do pão em cada culto. Amém. O Senhor tem liberado palavra em cada estudo. O Senhor tem liberado o espírito de ensino em cada culto e nos deu graça de aprendizado e de ensino em cada momento. Assim nós nos despedimos de Deuteronômio do deserto e nós queremos passar o Jordão e entrar na terra prometida. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Meus irmãos, o espírito reativo de dar coice é espírito de orfandade e de bastardia. Quando você entende que você tem um pai no céu, você não vai mais se defender. Você vai entender que tem um pai por você. E esse pai é um justo juiz. Enquanto que você for bastardo ou for órfão, você vai continuar se defendendo com palavras afiadas. Mas quando você entender que Deus é teu pai, e você não é bastardo nem órfão, você confiar nesse pai, você vai entender que Ele vai defender você. E nós podemos confiar nele porque Ele é confiável. Amém.